Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje eu vou estar passando aqui para vocês como que foi a minha história como desenvolvedor, como que eu cheguei a conseguir empregos lá para fora do Brasil, como que eu comecei na área da programação. Vou estar passando tudo para vocês aqui detalhadamente nesse vídeo. Então se você curte por algum motivo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí, para fortalecer a gente, esse vídeo chegar a mais pessoas que querem se motivar para iniciar no mercado da programação aí e tá crescendo também, tá? Sem mais delongas, já puxa a vinheta. Bom, galera, tudo começou lá em 2017, na verdade, porque na verdade isso começou muito antes, quando eu era pequeno, então quando eu era criança eu jogava muitos jogos online. E eu tinha muito interesse em saber como que as coisas funcionavam dentro do jogo. Por exemplo, eu era um jogador jogava muito Tibia na época, porque a minha internet, o meu computador na época, lá em 2012, 10, era o único jogo que eu conseguia jogar, por conta da limitação mesmo dos computadores. Então, com o passar do tempo, eu comecei a jogar e eu comecei a me interessar pelos bots, porque se você já jogou Tibia, você sabe que você poderia sempre automatizar o seu boneco, deixar ele caçando automaticamente. E eu achava isso muito foda, muito interessante, eu queria saber como é que funcionava isso. Nesse meio tempo, eu comecei a construir scripts dentro do próprio bot. Então eu acabava fazendo ele automatizar para mim do jeito que eu queria. Então eu acabava tendo mais interesse por isso, porque eu queria entender como que funcionava aquele rolê por trás do bot em si. E aí, com o passar do tempo, eu estava chegando no final do ensino médio, eu acabei decidindo optar por cursar ciência da computação. Então eu entrei na faculdade em 2012. Para quem não sabe, eu tranquei a faculdade. Foi em 2020 que eu tranquei a faculdade, eu estava fazendo já menos cadeiras, eu já via que a faculdade em si não me dava o que eu queria realmente era ganhar dinheiro com o mercado de programação. Inicialmente, quando eu entrei na faculdade, o que eu realmente queria, na verdade, era só aprender a programar. Eu queria saber como é que eu conseguia fazer um bot, por exemplo. Como é que eu fazia um bot para jogar e tal. Como que eu queria ter essa autonomia, entendeu? E eu fui descobrir que durante a faculdade, eu aprendi em 2 cadeiras o que eu precisava aprender. Então, depois que eu cursei essas 2 cadeiras, que foi Programação Orientada a Objetos, essas cadeiras de programação, lógica e coisas que realmente me interessavam, eu vi que era só isso que eu precisava, não precisava de mais nada, não precisava... Acabei fazendo cálculos, passei em muita coisa que não precisava hoje olhando para trás, mas foi importante talvez por algum motivo para ajudar a minha cabeça a trabalhar. E depois eu acabei trancando a faculdade, eu tinha conseguido um estágio dentro de uma empresa de TI, mas o meu início de estágio ele foi muito difícil, cara, porque quando você estuda um PHP, um C Sharp ou qualquer outra linguagem de programação, você vai ver que você faz uma série de programação lógica e você consegue evoluir, só que os projetos que você trabalha dentro de uma empresa, eles são muito diferentes do que você pratica no dia a dia no mercado, num curso de programação, digamos assim. Por isso eu sempre recomendo aqui, cara, se você está querendo ingressar realmente no mercado de programação, você precisa fazer projetos próprios. E o que eu quero dizer com isso? Se você quer ser um programador front-end, você faça o seu projeto em HTML, CSS, JavaScript, publique no repositório, faça rodar, coloque o site online, veja as dificuldades que você vai ter para editar, como é que você vai fazer esse tipo de coisa, porque aí você vai entrar no mercado de programação já com uma noção muito maior que a minha. A minha noção que eu tinha, eu sabia muitas linguagens de programação, só que quando eu fui entrar no mercado, caralho, mano, era muito diferente, entendeu? Tipo, as coisas que você via no dia a dia era muito diferente, muitos termos, e eu comecei, caramba, mano, eu não sei nada. Foi esse o ponto que eu iniciei. Ainda bem que eu era um estagiário, então eu acabava sendo beneficiado por isso, porque eu estava em período de aprendizado, porém eu tinha um certo tempo para aprender, né? Então, depois de 8 meses, eu fui efetivado a programador júnior. Eu saí de um salário de R$ 800 para, acho que era 1.800, alguma coisa assim, na CLT, isso dava uns R$ 1.500 por mês. Depois disso, eu
depois de 2 anos, na verdade, como programador júnior, eu recebi uma proposta para ir para outra cidade, que é Porto Alegre, no Brasil, e no Rio Grande do Sul. E eu acabei aceitando, isso foi em 2019, final de 2019. No final de 2020, eu acabei indo para Porto Alegre, então me mudando para trabalhar como desenvolvedor pleno, só que em outra cidade, na mesma empresa. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei por 2 meses dentro da empresa, estava indo bem, e aí acabou que aconteceu a pandemia, eu acabei me mudando e daí fiquei dentro de casa, acabamos ficando assim, sem voltar para a empresa durante 6 meses. E aí eu acabei me mudando para a cidade onde eu morava novamente. E na cidade onde eu morava novamente, eu comecei a receber propostas no LinkedIn para trabalhar para outras empresas. Home office, tudo como estava. E cara, eu via aquelas propostas e na verdade eu achava que eu tava caindo num golpe, porque eu ganhava 4 mil reais na época, como CLT, programador pleno, 4 mil reais, e eu olhava assim aquelas propostas de 10, 15 mil reais e eu falava, nossa, isso é um golpe, não é possível que isso esteja acontecendo. E as propostas não paravam de vir, até o momento que eu decidi, caramba, mano, porra, chega, né, vou ficar recusando isso aqui minha vida inteira. Passaram-se 2 propostas e eu acabei aceitando a terceira, então eu acabei trocando de um salário de 4.500 reais para 10 mil reais, em torno de 6 meses depois da pandemia. Olha o absurdo, eu acabei ficando 4 anos para ser um programador pleno, sendo que para ganhar 4.500 reais e em 6 meses de pandemia quase triplicou o valor do meu salário. Eu pensei, nossa, mano, que massa, né? Que foda. Então eu acabei aceitando a primeira proposta, fiquei 2 meses no trabalho, veio outra proposta, eu pensei, foda-se, mano. Quer saber? Eu tinha aquele sentimento assim que as empresas eram... Você precisa nutrir o seu comportamento com as empresas, você precisa nutrir o seu relacionamento, você não pode desapontar as pessoas da sua empresa. E na real, mano, foda-se isso aí, mano. Você precisa pensar em si mesmo. A empresa não vai pensar, quando ela tiver um layoff para fazer, ela não vai pensar em poupar porque você é um cara legal, entendeu? É diferente, mano. Você precisa pensar mais em si mesmo, porque o mercado ele vai responder a isso. Então, se você ficar a vida inteira esperando alguma coisa acontecer dentro de onde você está, na sua zoninha de conforto, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer talvez, mas vai ser, cara, assim ó, eu garanto para você que a chance é muito menor e tem estudo que comprova, galera. Pessoas que ficaram 10, 15 anos na mesma empresa não recebem mais do que quem foi trocando de trabalho ao longo do tempo. Quem foi trocando de trabalho recebe muito mais a longo prazo. Então eu tinha que dar meu jeito de resolver minhas situações. Eu queria mais dinheiro, eu queria crescer, e como é que eu fazia? Tipo, eu ia ficar a vida inteira esperando aquilo ali acontecer? Não, eu já tinha eliminado esse fator. Então eu decidi tacar o foda-se, na real, para as empresas, e eu pensei, caralho, mano, eu vou fazer o meu melhor, vou continuar entregando, porém eu quero ser bem remunerado por isso. Então eu acabei aceitando esse outro trabalho, fiquei 2 meses em um, daí eu acabei indo para outro, uma multinacional muito grande aqui no Brasil, inclusive internacional, mas eu não trabalhava para fora ainda, eu trabalhava dentro de um projeto interno. E aí eu acabei ficando mais 1 ano dentro dessa outra empresa, troquei de novo para mais um projeto interno, para uma startup, na verdade. Fiquei 1 ano nessa startup e depois com um salário de 16 mil reais como programador pleno na época, ou seja, já era muito bom. Eu já via que eu tinha uma habilidade muito boa de negociação, sempre tive. Isso foi, na verdade, uma das coisas que me fez crescer muito. E eu acabei aceitando essas propostas. Então, depois que eu estava ali até 2021, então eu queria crescer mais, né? Eu queria evoluir mais. E eu não sabia como, e daí eu descobri que teria um possível trabalho ali que demandava muito esforço, que seria trabalhar para fora do Brasil. Então beleza, eu decidi, vou aprender essa porra desse inglês aí.
E aí comecei a fazer Cambly, comecei a estudar muito inglês e tentar me comunicar com as pessoas com inglês, entender os termos técnicos e como é que eu conseguia dentro dessas entrevistas. E eu acabei conseguindo uma série de entrevistas depois disso. Foi muito bom, assim. Depois disso, no caso, depois de 6 meses, né? Só para esclarecer aqui que não foi tão rápido. E foi dentro das entrevistas que eu aprimorei meu inglês. Igual na programação, cara, você vai na prática, quando você vai conversar com um americano, é meio diferente do que você fazer um Cambly. No Cambly você vai lá, tá descontraído, você não tá nervoso, tá tudo tranquilo, você pode errar. Agora, numa entrevista de emprego, o cara vai te perguntar qual é que é what is your time zone? Daí eu ficava, caralho, mano, time zone? I don't know what is this. Eu não sei o que que é isso. Daí eu ia lá no Google e pesquisava o que que era time zone. E aí, tipo, beleza, time zone é o lugar onde você trabalha, qual que é o horário, né? Que você trabalha normalmente. Tipo, lá nos Estados Unidos tem 3 fusos horários, então para eles é importante você saber disso, eles saberem disso, porque é o horário que eles vão se comunicar com você. E aí, beleza, cara, passou o tempo e aí eu consegui um trabalho lá, que é o que eu tô até hoje, né? É uma das empresas americanas, muito boa de trabalhar, inclusive. Eu sou um funcionário da empresa lá, só que eu sou intermediado aqui pelo Brasil por outra empresa. Então eu consigo trabalhar full time para lá, porém quem me intermedia é uma empresa aqui do Brasil porque eu não tenho visto, certo? E aí eu passei 13 meses lá. Eu vi que estava muito fácil, começou a ficar muito fácil, e quando eu digo fácil é questão de, assim, fazer uma demanda e sobrar tempo. E eu pensei, caralho, mano, como é que eu cresço, velho? Como é que eu cresço? Eu quero crescer, eu quero ganhar mais. E nesse meio tempo o LinkedIn tava bombando de oportunidades, final de 2020, metade de 2022. Para quem não sabe, o mercado de programação ele anda em ciclos, então tem ciclos que você consegue muitas oportunidades. E normalmente isso é na metade do ano, junho e julho, foram os meses que mais sempre teve oportunidades rolando para mim. Isso eu tô falando da minha estatística porque eu tenho tudo salvo aqui, mano. Eu tenho relatório dos bagulhos de quais são os meses que vem mais entrevistas, e durante 3 anos os meses que mais vem entrevista é junho e julho. Ou seja, são finais de semestre para as empresas. As empresas querem captar recursos para iniciar novos projetos. E faz sentido. Ou seja, é um bom prazo para você, se você quiser sair de alguma empresa, procure nesses meses, cara, porque você vai possivelmente estar tendo oferta para conseguir trabalhar para lá. E aí, como é que eu cresço? Decidi aceitar um emprego em Portugal ao mesmo tempo, então meu fuso horário era das 5 da manhã até 2 da tarde, e do período da tarde eu continuava ali com os americanos. Porém, eu aceitei, em vez de um ao mesmo tempo, eu aceitei mais 2 ao mesmo tempo. Então eu fiquei com um total de 3 empregos ao mesmo tempo. Um de Portugal, que era das 5 às 2 da tarde, outro de Londres, que também era das 5 às 2 da tarde, e o outro era esse americano, que era normal, o horário das 9 às 5 da tarde, por aí. Eu acabei meio que errando, eu sinto assim, na questão de Portugal, porque tinha muita call, era muito chato, era muito tóxico o ambiente, mesmo assim. E eu não sou o cara de ficar reclamando, eu não gosto de ficar reclamando, mas era um ambiente muito tóxico. E eu acabei meio que tendo um burnout ali, foi bem intensa esse período ali pra mim. Daí eu acabei largando essa empresa de Portugal e fiquei só com essas duas, uma de Londres e outra aqui do Brasil. E aí nesse meio tempo, até final de 2023, eu fiquei nessas duas, e no início de 2024, de 2023 para 2024, eu aceitei outro trabalho, fui demitido dessa de Londres, acabou o dinheiro, resumindo, eu fui demitido, foda-se. E aí eu acabei aceitando um outro trabalho complementar na Johnson & Johnson, que é uma empresa bem famosinha aí. Só que foi um projeto meio curto, durou 2 meses o projeto e a gente finalizou. Nessa época eu já tinha alguém que estava trabalhando comigo, então eu conseguia terceirizar a demanda para eu focar só no que eu queria. E é isso muito importante, galera. Você
tem que buscar o jeito de você crescer, cara. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, isso não vai rolar. Você precisa dar um jeito e tem que decidir, mano, eu quero pagar esse preço? Beleza, eu quero. Então vamos lá e vamos fazer. Depois disso, continuo na mesma empresa, só que agora eu estou com mais 2 trabalhos para fora do Brasil. Meus 3 clientes são americanos, então eu continuo atuando dentro do mercado com 3 trabalhos. Porém, agora a diferença é que eu estou muito mais maduro depois de um tempo. Não é fácil, galera, é bem difícil a minha rotina, assim, eu sinto que é complexo de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, estou trabalhando, no caso de colaboradores mesmo, então como eu tenho um contrato via empresa, eu tenho essa liberdade de poder ter outra pessoa que trabalhe para mim, que entregue as tarefas. Então eu sempre falo no meu Instagram lá, galera, as empresas de fora não se importam com o seu horário, não se importam com o que você... a forma que você faz as coisas, desde que você entregue, é isso, cara. Essa é a diferença principal, que faz a sua cabeça fazer assim, mano, desde que eu consiga entregar, foda-se os meios, tá ligado? Vou dar o meu jeito e foda-se. É assim que a gente vai ganhar dinheiro com programação, mano. E o meu objetivo agora, no momento, é ganhar dinheiro. Não quero fazer isso para sempre, porque é muito estressante, mas nesse período de tempo eu vou me esforçar para ganhar dinheiro até eu conseguir os meus objetivos, que são pessoais. Depois disso eu vou acalmar, eu vou talvez até trocar de área, vou para uma área que eu acho mais interessante, porque eu vou estar muito melhor financeiramente, então faz mais sentido para mim. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, compartilha com um amiguinho. Fiquem bem, até a próxima e tchau!